e o juiz federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, George Marmelstein. Senhoras e senhores, o juiz federal, o desembargador federal, desculpem, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Fernando Braga Damasceno, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em 1998, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, em 2005, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2023, e mestre em Raciocínio Probatório pela Universidade de Girona, na Espanha. É também professor do quadro permanente do mestrado profissional da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O doutor George Marmelstein Lima é juiz federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Com a palavra, o doutor George Marmelstein Lima, por favor. Muito obrigado. Então, obrigado. Bom dia. É com imensa honra, orgulho, que eu participo junto com o meu amigo Fernando Braga dessa oficina, nesse evento tão relevante, tão importante sobre inteligência artificial generativa aplicada ao Poder Judiciário. E a minha ideia aqui é trazer aplicações práticas, né, aplicações que talvez gerem algumas inquietações, algumas reflexões éticas, algumas reflexões mesmo de potenciais de uso de ferramentas que nós já temos disponíveis, ainda que em versões acessíveis apenas para quem esteja disponível a pagar alguma bagatela de $200, e dizer o potencial disso para a análise probatória com IA, junto com o Fernando, que é talvez o maior especialista em análise probatória do Brasil, quiçá do mundo. Então, vamos lá. A minha apresentação aqui hoje, ela se baseia em duas teses, uma tese central e uma subtese. A tese central, ela pressupõe o fato de que nós estamos hoje vivendo uma revolução cognitiva que já começou. Uma revolução cognitiva é uma revolução que afeta o ser humano em termos epistêmicos, ou seja, produção do conhecimento, e também a sociedade. Talvez a primeira grande ferramenta cognitiva da humanidade tenha sido a fala, comunicação oral, linguagem oral. Só que a fala, ela não tem nenhum tipo de ferramenta externa que se materialize, mas a escrita tem. A escrita foi outra grande ferramenta cognitiva que depois, com os livros, proporcionou a materialização, o registro do pensamento e a disseminação de ideias, tanto geograficamente quanto intergerações. Depois nós temos outros meios de comunicação, como rádio, TV, computador, internet, que também são revoluções cognitivas. Todas essas ferramentas que eu falei, elas têm por característica serem próteses cognitivas, por serem ferramentas que fazem algum tipo de trabalho intelectual, substituindo a atividade do cérebro. Inclusive, permitindo que o ser humano, a partir daí, consiga ter outros tipos de habilidades intelectuais. A inteligência artificial generativa é a nova prótese cognitiva, que é diferente das outras, porque ela não se refere apenas ao registro da informação, à transmissão da informação, mas à própria geração do conhecimento, à própria criação do conhecimento. Ou seja, nós estamos diante aqui de uma ferramenta que se comunica, que conversa em linguagem natural, que entende o ser humano, que consegue produzir conhecimento inédito, consegue produzir arte, consegue produzir música, consegue produzir imagem, vídeos que não existem. Então, essa é o ponto de partida que a gente vai ter. E a primeira tese em cima disso é voltada ao direito. Eu acredito, eu não coloquei prazo aqui, mas esse prazo eu dou geralmente de 1 ano. Daqui a 1 ano, todas as atividades jurídicas serão realizadas com a ajuda de inteligência artificial generativa.
começando pela análise, né, passando pela pesquisa, pela tomada de decisão, pela escrita, pela criação. Tudo será feito com algum tipo de inteligência artificial, seja na ponta, nós, juízes, assessores, seja também já na produção, antes do judiciário, na polícia, os estagiários, advogados, promotores, defensores, todos vão usar ferramentas de inteligência artificial generativa em atividades jurídicas. Essa tese ela não tem pretensão de ser positiva ou negativa, ela é neutra enquanto valor, porque só será bom isso para nós, seres humanos, a depender da escolha que nós fizermos sobre como usar essa ferramenta. Essa ferramenta ela pode ser usada como substituto cognitivo e, portanto, uma gradual degradação do ser humano enquanto ser autônomo e tomador de decisão, mas ela também pode ser usada como extensão cognitiva, para expandir o pensamento, potencializar o ser humano. E é nessa escolha que a gente vai transitar sobre que tipo de ferramenta a gente vai querer ter. A subtese é polêmica, ou talvez uma provocação. A subtese ela é uma constatação, com base em alguns experimentos que a gente vai apresentar aqui hoje, de que alguns modelos, sob determinadas condições muito peculiares, instruções certas, modelos certos, uso adequados, curadoria de conhecimento, já alcançaram a chamada singularidade jurídica. Por singularidade jurídica, eu me refiro à capacidade da máquina de conseguir solucionar problemas jurídicos em nível equivalente aos melhores juristas. E eu estou falando equivalente para que a gente consiga se valorizar enquanto ser humano, porque, na minha opinião, já é superior, né? E isso pressupõe determinadas condições, determinadas ferramentas, determinados prompts, instruções, que a gente vai tentar explicar ao longo do dia de hoje. Essa segunda provocação ela é polêmica, né, porque vai depender do conceito que a gente tenha de singularidade, vai depender do conceito de inteligência, e eu não quero entrar nessa polêmica. Eu só quero dizer que, potencialmente, nós temos hoje no mercado, nas ferramentas que são disponíveis para quem é assinante Pro, Max, acima de $200, nós temos alguns tipos de superagentes que já conseguem produzir conhecimento e solucionar problemas jurídicos, fazer análise probatória em nível superior ao ser humano. Para que a gente consiga chegar no estágio que a gente está hoje de superagentes, a gente precisa fazer um breve retrospectivo dos últimos 5 anos em termos de inteligência artificial generativa, porque nós tivemos uma evolução muito rápida desses modelos. Creio que todos vocês têm essa sensação de ansiedade, que parece que toda semana tem algo novo no mercado, e a gente precisa entender um pouco esse quadro, né? 2021, 2022, 2023 é a fase de infância, foi onde se construiu um imaginário social em torno dos chamados LLMs, os modelos de linguagem de larga escala. 2021, acredito que poucos de nós sabiam que era um GPT. 2022, esse GPT, que era um bebê ainda, ele começou a apresentar alguns traços infantis de comunicação de criança, de conseguir falar algumas frases mais concatenadas, mas ainda estava longe de ser ferramenta para usar profissionalmente. Até que 2023, a OpenAI lança a grande hype daquele ano, que foi o ChatGPT. E aqui é que a gente vai trabalhar, né, com alguns mitos e construções sociais que foram desenvolvidas nesse período e que a gente precisa desmistificar, porque eles são equivocados. Ali em 2023, quando surge o ChatGPT, a primeira crença que foi formada no senso comum, que ainda está muito forte, é de que nós estamos diante de ferramentas de trapaças. Ferramentas antiéticas que vão ser feitas para mentes preguiçosas que não sabem escrever, não sabem pensar e, portanto, a partir daí, é uma ferramenta que deve ser abominada de qualquer uso sério. A consequência disso, né, para nós, é muito grave, porque uma vez que a gente não conhece a ferramenta e trata ela como uma ferramenta de trapaça, o que surge é o chamado Shadow IT, o uso clandestino. O uso envergonhado, aquele uso que a pessoa
não tem nenhuma pretensão de dizer que está usando, nem de compartilhar com outras pessoas experiências de sucesso. Eu acredito que, aos poucos, a gente está desmistificando essa ideia de que se trata de uma ferramenta de trapaça, tanto é que o Congresso aqui tem por objetivo discutir abertamente o uso da inteligência artificial generativa no direito, com o compartilhamento de boas práticas e capacitação para usar corretamente. É essa a ideia que a gente precisa abraçar, e não a ideia de que ela é uma ferramenta de trapaça. Outra ideia que a gente tem com base nos modelos mais antigos, especialmente ChatGPT, era que eram ferramentas muito limitadas, eram os estagiários, que a gente dizia. Devemos tratar os LLMs como estagiários. Eles conseguem arrumar um texto bonitinho, conseguem identificar erros gramaticais, mas estão longe ainda de alcançar um nível de qualidade para usar na atividade profissional do jurista. Não vão conseguir, ele alucina, tem muitos vieses, não consegue fazer análises básicas, e, portanto, tem que ter um uso muito restrito e limitado, com plena supervisão humana, controle absoluto, porque elas ainda são muito limitadas. Essa ideia, hoje, ela é ridícula do ponto de vista do que a gente tem nos modelos criados em 2024 e 2025. Mas ainda é muito forte na mente de muitas pessoas que não conhecem as ferramentas, essa ideia de que são ferramentas limitadas. E aí a terceira ideia, o terceiro mito que se criou ao redor da inteligência artificial generativa, é a ideia de que a gente deve usar elas apenas para as tarefas mais simples. Vamos usar elas para correção de textos, vamos usar ela para escrever um relatório de um inicial, vamos usar ela para fazer uma ementa, mas nada além disso, porque ela não consegue fazer muita coisa. Ela vai ajudar o ser humano a fazer as tarefas mecânicas, aquelas tarefas braçais, de classificação, de análise, para saber se tem perícia ou não. Essa ideia também está completamente errada, equivocada, diante do quadro que a gente viu desenvolver em 2024 e 2025. Atualmente, essas ferramentas têm o seu principal impacto na utilização para tarefas de alta complexidade cognitiva. Análise massiva de processos complexos, análise, mapeamento probatório, mapeamento de vieses, identificação de padrões, tudo isso tem um potencial enorme que a gente vai falar ao longo da apresentação de hoje. O quadro que a gente tem hoje foi desenhado a partir dos modelos que surgiram em 2024 e 2025. E esse quadro muda tudo. Esse quadro muda esse mito, esse imaginário social de ferramentas limitadas, ferramentas para mentes preguiçosas. Porque a gente está diante de ferramentas com nível cognitivo, intelectual, ou pelo menos de solução de problemas, incrível, espetacular. E o que aconteceu em 2024 e 2025 para ter acontecido isso? Primeiro, desenvolvimento de modelos com parâmetros muito mais robustos. Lá em 2023, o ChatGPT tinha uma janela de contexto de 10 páginas, de 7 páginas, de 8 páginas. Acima disso, havia uma degradação da resposta. A máquina não conseguia analisar mais do que isso. Agora, com os grandes modelos que a gente tem atualmente, a gente trabalha com 200 páginas, com 150 páginas, Alguns modelos prometem até mais, e com superagentes a gente ultrapassa isso exponencialmente. E, portanto, a gente tem o poder de colocar um processo de 100 páginas e trabalhar com análises de extrema qualidade em segundos, algo que a gente não conseguia antes. E dentro de um contexto maior, a janela de contexto é a capacidade que a máquina tem de prestar atenção na sequência de palavras que o usuário colocou e continuar a partir dali. Se a gente tem uma janela de contexto de 150 páginas, a gente pode guardar um pedaço para ensinar a máquina a trabalhar, ensinar a máquina metodologias, ensinar a máquina estilo, ensinar a máquina a fazer determinadas coisas. É o que a gente chama de aprendizagem em context, ou seja, a gente ensina para a máquina através do prompt. E isso só é possível, hoje em dia, por conta da expansão da janela de contexto. E hoje, com os modelos com superagentes, a gente tem um poder, que a gente vai mostrar aqui, de fazer super prompts com instruções de 15, 20 páginas, criando metodologias de trabalho de altíssima complexidade que o ser humano não conseguiria fazer. Outro ponto de evolução é que nós, seres humanos, nós usuários, aprendemos a usar a ferramenta. Em 2023, a gente estava engateando, não sabia o que era aquilo, ninguém tinha técnicas para usar, ninguém sabia quais eram as melhores práticas. Hoje nós desenvolvemos a arte de conversar com as máquinas.
Hoje nós desenvolvemos técnicas de engenharia de prompt que ora estão embutidas na própria máquina, que o usuário nem precisa saber o que está acontecendo por trás. Ora, o próprio usuário, né, tem esse poder, por meio de técnicas avançadas de prompt, de conseguir obter respostas muito melhores. Tivemos também uma fase de customização de instruções e customização de conhecimento, né? Talvez a grande transformação que aconteceu em 2023, passando para 2024, foi a crença de que o usuário tem o poder de fazer a curadoria do conhecimento. O usuário tem o poder de indicar de onde é que a máquina tira a resposta. E aí a gente consegue respostas de muito mais qualidade. E nós tivemos, finalmente, sobretudo em 2025, o surgimento dos superagentes. Modelos como Manus, modelos como Deep Research, funcionam como uma equipe de modelos trabalhando coletivamente, como orquestra, para conseguir produzir a resposta. E isso transforma tudo, porque a gente consegue ampliar a janela de contexto, a gente consegue análises melhores, a gente consegue ferramentas especializadas em determinadas tarefas, tudo isso graças a esses superagentes. Então, aquela ideia que a gente dizia que em 2023 a gente estava diante de um estagiário, desapareceu completamente. Em 2024, esse estagiário se formou um bom bacharel em Direito. E em 2025, hoje, a gente trabalha com modelos de nível de PhD em Direito, né? Esse é o quadro que a gente tem hoje. Para que a gente compreenda esse quadro, a gente vai fazer uma evolução dos modelos simples, que é o modelo que a gente usa normalmente, para os modelos superagentes, né? Para os modelos Deep Research, os modelos que que atuam coletivamente, né? que não trabalham sozinhos. Nós vamos usar aqui um GPT customizado, né? Um exercício que a gente vai fazer, para compreender os limites da ferramenta. Eu já adianto para vocês que meu objetivo é mostrar o uso errado, né, para que a gente aprenda através do erro, né? Uma das grandes ferramentas pedagógicas que a gente tem é aprender através de erros. E eu vou fazer com que vocês façam o uso errado, a gente vai comparar esse uso aqui de um modelo simples, a partir de um caso real que vai servir de pano de fundo para a nossa análise aqui hoje, análise probatória. Esse é o caso Rodrigo. Eu criei esse GPT customizado para a tarefa aqui do Congresso, e esse GPT customizado, ele tem um prompt que é bem elaborado, não é um prompt simples, é um prompt em que eu estou ensinando a máquina a fazer uma sentença criminal, e tem o caso, né, em TXT. Então, ele tem uma camada de instrução, que é o prompt que está escondido, que vocês vão ter acesso depois, mas aqui vocês não vão ver esse prompt em ação. E temos o caso já embutido dentro do GPT customizado. Eu vou dar um link para vocês, um QR Code, vocês vão ativar, e eu quero que vocês façam todos a mesma coisa. Todos vão clicar no botãozinho, faça a sentença do caso com imparcialidade, que já está lá programado. Então, é um quebra-gelo que você aperta, ele já vai cumprir a ordem. Nós vamos vou transformar os juízes em apertadores de botões, né? Nós seremos apenas um botão da máquina, né, para mostrar o uso errado da ferramenta. E vocês vão ver a resposta do caso. Depois que sair a resposta, a gente vai comentar, né, um pouquinho com vocês. Então, tentem acessar esse QR Code pelo celular mesmo. Espero que dê certo aí para alguns, né, depende do ChatGPT, é um GPT dentro do ChatGPT, né, e eu quero que vocês façam todos a mesma coisa. Apertem no faça a sentença do caso com imparcialidade. Uma águazinha tem? Deixa eu pedir uma água. Agora que, enquanto ele está produzindo a resposta, eu quero que vocês prestem atenção no dispositivo para o Igor. O Igor é nossa figura-chave. Eu quero que vocês olhem qual foi o dispositivo da sentença para o caso Igor, para a situação do Igor, porque nós temos 5 possibilidades, pelo menos 5, porque aqui tem uma estocasticidade que a gente não controla a resposta da máquina. Mas prestem atenção se o Igor foi condenado, se o Igor foi inocentado, se ele foi condenado pelos 2 crimes, se ele foi condenado apenas por um crime, se aconteceu uma coisa completamente diferente do caso Igor, né, tudo isso é possível usando o modelo simples, né. Está dando certo? Mais 2 minutinhos aí para o pessoal acessar o QR Code. Então, quer explicar o caso, Fernando? Só para
a gente passa para depois, né? Quando for explicar, né? Tá. Ok? Todos já têm a resposta? Então, o que eu quero que vocês façam agora é ativar um outro QR Code, que tem o Google Form, para que vocês coloquem a resposta. Né? Qual foi a resposta? Igor foi condenado, Igor foi inocentado, se ele foi inocentado, condenado só em um crime, condenado em 2 crimes, aconteceu uma coisa completamente diferente, respondam aí no Google Forms, que a gente vai depois ver aí a loucura que é o ChatGPT, né, nesse modo simples de usar a ferramenta e modo enganador, e modo errado. Né? Ah, tem uma águazinha? Vamos lá, deixa eu tentar ver aqui qual foi o resultado. Não deu certo, não? Alguém não... E aí? Foi rápido? Então vamos voltar. Tá rápido o quê? O Google Forms ou o outro? É porque são 2 situações. Vamos lá, podem colocar aí no Google Forms, fiquem tranquilos. No tempo de vocês. Como é que estamos aí de tempo? Já está contando o tempo da palestra? Agora foi? Quem não foi ainda? 2, 3. Mais 1 minuto a gente começa, senão a gente... Vamos lá. Então, tentem aí colocar o Google Forms, que agora a gente vai ver o resultado. Olha que coisa curiosa, como o ChatGPT é determinístico e previsível. Né? Todo mundo colocou o mesmo caso, tem denúncia, tem depoimentos, instrução, tem alegações finais, memoriais. Colocou exatamente o mesmo prompt, todos colocaram o mesmo prompt, um prompt que eu ensinei a máquina a fazer uma sentença criminal, mandei julgar com imparcialidade, né? E aí nós temos uma situação completamente randômica. A grande maioria, Igor foi condenado por um roubo, né? Provavelmente o que teve identificação, né, visual. Mas mais da metade teve outra resposta. Teve outra resposta. Isso daqui é uma comprovação de que, na maioria das vezes, as pessoas estão usando a ferramenta de forma errada. Porque o que a máquina faz, e a gente vai explicar isso, é jogar uma roleta. É jogar um dado para cima, escolher se Igor é culpado ou inocente, e jogar nessa maluquice, cada um com a resposta diferente. Nós não temos aqui pegadinha. Foi exatamente o mesmo input. Ou seja, a mesma sequência de palavras, o mesmo prompt, o mesmo caso, com pelo menos umas 5 hipóteses diferentes aí de cada um. Né? E só mudando, a Igor está sendo inocentado em alguns, culpado em outro, outra resposta, né? Enfim, depois eu fico curioso saber que outra resposta é essa, porque, enfim. Às vezes diz que não... não pode responder essa Não pode responder, não sou juiz, é uma dessas. Mas, enfim, que caso é esse? Esse caso Igor é um caso que foi estudado lá no Laboratório de Prevenção de Erro, é um dos casos do Innocence Project. O curioso é que ele é um caso fácil, é um caso simples, é um caso de absolvição óbvia. Quando a gente submete o caso Igor aos juízes que fazem ou a disciplina da gente do mestrado, ou um curso de prevenção de erro judiciário, ou de análise probatória com IA, ou de análise probatória limpo e seco, há uma variação parecida com essa.
há uma propensão maior de absolvição, mas há um número muito parecido de condenações. O curioso, primeiro, que George disse que é um uso amador da IA. O prompt do George não é amador, é um prompt bem elaborado, sofisticado, e ele vai disponibilizar para vocês, para não imaginarem que a gente está mandando um prompt meia boca para convencê-los de que a IA é uma roleta. O mais curioso, a IA é persuasiva. Se vocês forem ler os acórdons, ela é persuasivo e o juiz vai tender a achar que o resultado é aquele. Ou seja, aquele mito de que o juiz, não estou delegando, ele escreve a sentença e eu vou e valido. Se incorpora um elevado risco de um julgamento aleatório com uma sentença com uma boa capacidade persuasiva de persuadir o próprio juiz, que vai lá e valida. Não, mas não foi o juiz. O caso Igor, ele é um caso de condenação de um inocente, onde uma análise mais sofisticada, seguindo um método, que a gente vai falar mais adiante, que é esse método que vai servir de base para você se comunicar com a máquina, é um caso em que a inocência fica provada, o álibi fica provado, para além da dúvida razoável. O que era um indício de culpa, o atendimento num hospital da região, na mesma madrugada em que houve a tentativa de assalto, onde o assaltante teria sido baleado, é, na realidade, uma prova de inocência, porque ele foi atendido a 40 quilômetros de distância, no exato momento em que o crime estava sendo praticado, porque a vítima, que teria alvejado o assaltante, era um policial, o roubo foi frustrado, e, no mesmo minuto, ele aciona a polícia. Ou seja, não há dúvida nenhuma sobre o tempo do crime. E não há dúvida nenhuma também porque o sistema do hospital registrou a entrada dele no hospital. Então, era um caso com algum grau de persuasão, que se analisa... Porque tinha um reconhecimento, né? Tinha um reconhecimento. Foi reconhecimento no primeiro roubo. O reconhecimento foi feito do sujeito, através de foto, do sujeito que foi preso baleado no hospital próximo do lugar. Ou seja, foi um reconhecimento induzido. Mas, para além disso, a questão da cegueira para a prova do álibi que agora é um caso persuasivo que leva uma boa parte dos juízes a condenar e que também, na aleatoriedade da IA utilizada no método 2023, é isso? 2023? Que é o modelo simples 2023. Modelo simples 2023 gera isso. O perigoso disso é que a IA prepara um texto persuasivo. A IA, na redação, ela é melhor do que o juiz médio, é melhor do que o melhor estagiário. E a ideia de que se pode chegar e validar o resultado, e que ora o juiz assume a decisão, é uma ideia, é uma ficção, né, uma ingenuidade plena. Mas É justamente isso. O fato aqui é que a gente apresentou um modo de uso completamente errado. O erro primário aqui é começar com prompt de escrita antes de prompt de análise. Prompt de escrita tem preocupação com controlar a camada de estilo, controlar o formato da saída em termos de estrutura linguística, de palavras, de vocabulário. Um prompt de análise, ele tem por objetivo ser lido pelo juiz que vai tomar a decisão. Esse prompt que eu fiz para vocês, que coloquei lá, não é prompt de análise, é prompt de escrita. E como é que funciona um prompt de escrita? O prompt de escrita, ele vai ter menos raciocínio para o caso em si e mais preocupação em construir a sentença no formato que eu ensinei para ele a construir a sentença. Nesse caso em particular, nós temos uma estrutura de um modelo simples, um LLM trabalhando como uma calculadora que recebe um input e produz um output. Uma calculadora não determinística. Uma calculadora geralmente é determinística. Se você coloca 1 mais 1 mais 1, a resposta é 3. A máquina não. A máquina, o LLM, ele tem uma margem de aleatoriedade de roleta. Basicamente, quando a gente fala input, a gente fala em texto, sequência de textos. Que nesse caso é um prompt de sistema que a gente não vê, está escondido. O prompt do usuário, que é aquele faça a sentença no formato imparcial. E o conhecimento, que nesse caso nós anexamos um conhecimento, a máquina ativou uma ferramenta para ler esse conhecimento. Esse input ele vai funcionar como base para a construção do output. Como é que a máquina constrói a resposta? Ela vai fazer mais ou menos assim.
O caso é um caso criminal em que tem uma situação de acusação de 2 roubos. No primeiro roubo, as provas são essas. No segundo roubo, as provas são essas. Eu entendo que eagle a escolha dessa palavra, ela é baseada numa busca de coerência semântica. Né? O que é uma coerência semântica? É uma tentativa de encaixar aquela palavra num texto que faça sentido do ponto de vista linguístico. Por exemplo, dificilmente nesse prompt a máquina iria levar à condenação, à inocência de Rodrigo, porque Rodrigo confessou. Rodrigo estava no crime, ele realmente era o criminoso. Então, semanticamente, não faz sentido você construir uma frase de que Rodrigo confessou, não existe nenhuma prova que inocente ele, portanto o Igor é inocente. Ou Rodrigo, né? Rodrigo é inocente. Semanticamente isso não faz sentido. Mas para Igor, você tem possibilidades semânticas dos 2 lados. Tem provas de reconhecimento, tem prova de que ele não estava lá, tem várias provas a favor e contra. Então a máquina pode escolher qualquer uma indistintamente. E se ela escolher culpado, como a maioria considerou, pelo menos para o primeiro crime, ela vai continuar aquele texto enquadrando a situação de modo a fazer coerência semântica com o que ela começou a desenhar. E é por isso que a máquina é enganadora. Né? Ela produz textos que parecem convincentes, mas é tão somente uma verdade semântica, não é uma verdade real. Qual é a diferença? Né? Por exemplo, a frase, a Terra é plana, ela é semanticamente coerente, mas ela é factualmente equivocada. Então, essa é a diferença entre verdade semântica e verdade factual. A frase, Igor é culpado, é tão factualmente, para esse caso, válido, quanto Igor é inocente. E aí, por uma questão de aleatória, algumas pessoas vão receber o diagnóstico de que ele é culpado, outras de que ele é inocente. Então, os LLMs, eles são máquinas de calcular não determinísticas. Um ponto importante, que é o que vai mudar o jogo, para que, se a gente quiser utilizar a ferramenta para tarefas complexas, é que a gente tem que compreender a forma de raciocínio da máquina. Se a máquina está continuando sequência de textos, calculando o que você colocou, o contexto vai dar qualidade à resposta. Se a máquina recebe o contexto certo, ela vai conseguir produzir respostas de qualidade. É a famosa máxima, inputs nobres geram outputs nobres. Só para vocês terem uma ideia, uma metáfora bem fácil de entender isso, é se você pensar no LLM como um músico. Né, como música. Eu ia dizer uma caixinha de música, mas é errado você pensar, porque uma caixinha de música, você aperta o botão, ela lhe dá a música, ela toca a música que você pediu. Ele é mais como um improvisador, um músico de improviso. Você pede uma música, ele começa a tocar uma música semelhante àquilo que você pediu, né, com o mesmo ritmo, o mesmo tom, a mesma complexidade. Então, se você pediu, toca Atirei o Pau no Gato, ele vai tocar ali algo parecido com Atirei o Pau no Gato. Se você pede a Nona Sinfonia de Beethoven, ele vai elevar o nível. Então, o input determina a qualidade do output. A máquina se regula pelo nível de qualidade do que é colocado no início. Por isso que os prompts são tão importantes na máquina. Esses modelos simples, que foi o que a gente fez aqui, eles têm algumas limitações importantes, como a gente já viu. A aleatoriedade. São completamente randômicos. Como o Fernando disse, o maior erro que eu vejo o pessoal cometer, inclusive pessoas que usam bem a ferramenta, é criar prompts de escrita para fazer minutas antes de fazer análise. E aí, é como se ele estivesse jogando uma roleta, a máquina vai construir um texto semanticamente coerente, dificilmente você vai ter o juízo para criticar isso, porque você não fez análise prévia, vai validar e dizer, eu decidi. Na verdade, você não decidiu. A máquina decidiu e você concordou com a máquina. É um pouco diferente. Então, a aleatoriedade é um dos problemas. Outro problema muito comum é limite da janela de contexto. Muita gente usa errado a ferramenta, colocando processos com 200, 300 páginas, achando que a máquina vai conseguir ter uma qualidade de análise, quando, na verdade, ela vai perder detalhes importantes. Aumenta muito mais a chance de erro se você estiver trabalhando com contextos longos. Existem estudos que falam sobre degradação do contexto. Acima de 150 páginas, você começa a ter um índice de piora de performance de 80%, 70%. Né? Esse é um problema que
muitos usuários não entendem. Querem colocar um processo de 1.000, 2.000 páginas e achar que a máquina vai fazer. Ah, mas o Gemini consegue. Ilusão. Ilusão. Todos os estudos que analisam o Gemini mostram que ele tem falhas graves de contextos longos. No entanto, eu mudo de conversa se a gente estiver falando dos superagentes. Superagentes, que são os Deep Research, têm um poder de análise muito maior. Outro problema da janela de contexto é que a máquina ela tem o que eles chamam, o que os estudiosos chamam de loss the middle, né, o perder detalhes do meio do documento. Então, a máquina ela tem que prestar atenção em tudo. E ela não consegue prestar atenção em tudo. Então, ela vai escolher pedaços do documento para prestar atenção. E, geralmente, ela vai privilegiar o início e o fim, deixando partes importantes do meio para trás. Outro exemplo de falhas da máquina é o chamado efeito de bajulação. A máquina ela está treinada para agradar o usuário. E aí, portanto, isso é bom, porque nós temos o poder de direcionar a máquina para o lado que a gente quiser, mas isso é ruim porque ela deixa de lado o compromisso com a justiça e com a verdade para agradar o usuário. Então, se eu pergunto para a máquina, né, sem consultar a internet, qual é a cidade mais alta do Brasil? Ela vai dizer Campos do Jordão. Né, correto, acertou. Mas se eu coloco, tem certeza? Ela falou, você tem razão em questionar, não é Campos do Jordão, é o Birici e tal. Ela muda da verdade para a mentira para agradar o usuário. Né? Isso é o que a gente chama de sycophants, ou efeito de bajulação. E a alucinação, que ela vai ocorrer se a gente estiver trabalhando com modelos limitados e não estiver controlando a camada de conhecimento. Basicamente, existem 3 fontes de conhecimento da máquina, 3 lugares da onde ela tira a resposta. A fonte de alucinação, quase sempre, se chama conhecimento paramétrico. É o conhecimento da cabeça da máquina, digamos assim. Né? É o conhecimento do treinamento, dos parâmetros da máquina. Ela cria, ela inventa, ela sonha, ela tem imaginação, ela não sabe distinguir o que é verdadeiro ou falso. Então, se a gente usar a máquina para extrair conhecimento factual do conhecimento paramétrico, 100% das vezes ela vai alucinar. 100% das vezes ela vai errar precedentes do Supremo, vai inventar emendas, vai inventar leis, vai inventar... É fato isso aí. Não tem como ser diferente, porque é da natureza da máquina gerar textos estocasticamente aleatórios, criar. Se ela não fosse isso, ela não servia para nada. Então não podemos usar a máquina? Aí é onde entram as 2 outras fontes de conhecimento. O conhecimento do usuário, que ele anexa no contexto e, portanto, faz parte do modo de atenção da máquina se basear naquele documento para extrair a resposta, né, limitado à janela de contexto, ao tamanho da capacidade da máquina de processar aquele texto, e, eventualmente, uma busca externa na internet, que é um contexto semântico, que tem falhas também, mas que dá uma maior garantia contra alucinações, porque ela indica a fonte. Né? Mas se você usar a máquina sem ter noção disso, de onde é que ela está tirando a informação, você não tem como usar. Não tem como usar a máquina desse jeito. Nesse contexto, se a gente estiver pensando nos modelos simples, que é esse que vocês usaram aí, nós temos um uso limitado da ferramenta, mas ainda muito poderoso. Primeiro, para análises contextuais do caso. Né? O FIRAC Plus, é um método de análise jurídica que funciona muito bem para dar um contexto e uma compreensão geral do caso. É o prompt que eu mais utilizo no meu dia a dia. É um prompt de análise. Ele não é de escrita. Eu não uso o resultado para minhas decisões. Eu uso para ler a resposta da máquina e entender melhor o caso. Então, eu estou me preparando para a audiência, eu coloco o caso no FIRAC, no Claude, por exemplo, ele me dá um mapeamento dos fatos relevantes, da questão jurídica central, dos pontos controvertidos, argumentos e provas do autor, argumentos e provas do réu, e aí eu consigo direcionar a máquina com muito mais qualidade. Uma vez que eu tenho o FIRAC construído, eu criei um contexto rico. Inputs nobres eram outputs nobres. Eu só preciso de um prompt poderoso. Eu não preciso de 1000 prompts. Né? Eu só preciso de um prompt, o FIRAC, porque a partir dali eu já tenho um contexto extremamente rico, com todos os detalhes relevantes do caso. A partir daí eu posso pedir para a máquina, me dê a linha do tempo do caso, né? Me dê aí um mapeamento probatório, né? Me faça aí uma cadeia de custódia da prova X, e ela vai conseguir fazer com muito mais qualidade. Qual é o prompt para isso? É pedir para a máquina, porque você já criou o contexto dentro do FIRAC. Né? Continuar aquela conversa e, portanto, melhorar a qualidade disso daí.
E também nós conseguimos criar, né? Construir hipóteses, sugestão de perguntas em audiências, formulação de quesitos. Quem usou para isso já viu como a máquina faz algo muito melhor do que a gente, né? Eu tenho dificuldade tremenda de conseguir fazer quesitos. Acho que todos nós temos, porque é uma área que a gente não domina. É uma expertise que é uma área que a gente não tem treinamento para isso. A máquina consegue fazer quesitos incríveis. É impressionante a qualidade que a máquina tem dessa parte. Então, para os modelos simples, a gente consegue fazer isso com qualidade. Mas aí vem os superagentes. Superagentes são modelos dentro de modelos, dentro de modelos, dentro de modelos, trabalhando coletivamente. No modelo simples, você tem um input e uma máquina de calcular criando um texto subsequente com base no input que você deu. No superagente, a máquina vai dizer, ok, o usuário está pedindo isso. Para isso daqui, eu acho que é interessante fazer uma análise de dados. Para isso daqui, eu vou fazer uma pesquisa na internet. Para isso daqui, eu vou criar um gráfico. Ele tem ferramentas, ele tem habilidades, ele tem experts dentro dele, especializados em determinadas áreas, que conseguem cumprir a solicitação do usuário. Não é um modelo dando a resposta, é um modelo orquestrando uma equipe de pessoas especializadas para criar a resposta. E uma vez que você tem 100, 1000 modelos trabalhando em paralelo, dentro de, por exemplo, análise probatória, análise processual, você consegue colocar textos muito mais longos, porque se um modelo simples consegue analisar 100 páginas, um superagente consegue analisar 4.000, 5.000 páginas com qualidade. Então, o superagente ele é diferente. Ele tem a característica de uma equipe, de um coletivo. Né? É como se eu tivesse um servidor e digo, faça esse trabalho para mim. Provavelmente não vai vir um trabalho tão bom. Mas se eu tiver os melhores analistas, Fernando vai analisar a prova, o Leonardo vai redigir, se cada um faz uma coisa diferente, a gente vai ter um trabalho de muito mais qualidade. E aí nós temos dentro desses superagentes, do qual o mais conhecido é o Deep Research, né? A possibilidade de fazer coisas muito mais incríveis, né, do que antes. Que coisas que a gente consegue fazer? Por exemplo, com um modelo simples, a gente consegue fazer o FIRAC com processos de 100, 150 páginas. Eu consigo mais no notebook LM. Verdade, o notebook LM é um proto-super agente, porque não é um modelo simples respondendo, ele vai pegar vários modelos para analisar o documento. E aí, portanto, ele tem ali uma possibilidade de extrair informações mais longos, porque não é só um modelo respondendo, são dezenas ou centenas de modelos fazendo a extração dos fatos dentro do notebook LM. Mas, usando isso aí, a gente consegue pegar um documento mais longo, consegue fazer inventário de prova. Eu tive agora um caso de 4.000 páginas de improbidade, em que eu consegui fazer um passo a passo de tudo que aconteceu no processo, que um assessor faria em meses, ele não conseguiria fazer, e a máquina fez em minutos. Né? O Deep Research, os superagentes, eles não respondem logo. Você dá um comando, ele ativa o modo agêntico dele de agir e pensar, consultar, pesquisar, analisar, para depois criar um relatório. E geralmente a resposta dele não é de 1 página, 2 páginas, é de 30, 40, 50 páginas. E os modelos superagentes não são todos iguais. O superagente da versão Max do ChatGPT, ele dá respostas 10 vezes melhores do que da versão Pro. A versão Max custa $200, a versão Pro custa $20. Né? Então, temos hoje essa questão do custo, né, dessas ferramentas, que as melhores estão ficando cada vez mais inacessíveis. E vão ficar cada vez mais, porque o superagente... Em breve nós teremos, como já temos hoje no Pro, superagente que tem dentro dele superagentes. O ChatGPT Pro, que está disponível só para quem é da assinatura mais alta, ele é um superagente que ativa o superagente, que você pode ativar o modo investigar. E aqui é onde vem as possibilidades que a gente imagina, que daqui a pouco o Fernando vai começar a falar sobre isso. A possibilidade de usar essas ferramentas para a prevenção de erros. Nós temos o poder de ensinar metodologia para a máquina, que ela consegue identificar erros, né? Consegue analisar provas com qualidade incrível, superior ao ser humano, a gente vai mostrar daqui a pouco.
E nos casos que a gente tem utilizado, que são casos de erros judiciais, que um ser humano geralmente erra, a máquina tem conseguido identificar a falha e sugerir ou indicar que aquela pessoa, que não há provas contra aquela pessoa. É um uso que eticamente ainda está problemático por conta da resolução do CNJ, e a gente não tem usado na prática, a gente tem usado com casos já julgados, né, para fazer estudos, né, experimentalmente. Mas mostra que hoje a gente tem máquinas que conseguem fazer análises probatórias com extrema qualidade. As máquinas conseguem construir hipóteses e mapear vieses com extrema qualidade. E aqui é onde vem o terceiro ponto, que é o mais relevante. A possibilidade que a gente tem de construir máquinas superagentes com modelagem cognitiva. O que é modelagem cognitiva? É você conseguir transferir para a máquina um modo de pensamento, um framework mental de um ser humano ou de um método, e a máquina consegue seguir aquele método passo a passo com extrema qualidade. É aqui onde a gente tem conseguido resultados incríveis. Construir métodos como, por exemplo, do Judea Pearl, de inferência causal, métodos como o da Susan Hack, de quebra-cabeças probatório, ou, o melhor de todos, o método Fernando Braga, de análise probatório. Né? Fernando, a gente teve uma briga, né, de DR aqui ao longo da semana, porque ele não queria que eu falasse dos outros, queria que eu falasse só dele. Né? Mas eu coloquei ele em cima, o Fernando Braga é o primeiro ali, tá resolvido a briga. Mas o que é isso? Né? Como é que é isso na prática? Vamos ver o que seria, né, antes de passar para a parte do Fernando, o que é um super prompt que faz modelagem cognitiva? Veja que um prompt normal, o Firac, por exemplo, ele tem mais ou menos 3 páginas, 2 páginas. O prompt, o super prompt, por alguma razão está dando um problema aqui O super prompt ele tem 20 páginas nesse caso e está sendo aprimorado, porque a gente vai fazer várias interações e testes. E qual é o diferencial desse prompt? Por alguma razão, qual é o diferencial desse prompt? É o fato de a gente ensinar uma metodologia para ele, de um passo a passo detalhado por meio de perguntas, porque o Deep Research ele funciona melhor se você separar o prompt em uma fase de pesquisa, que é por meio de perguntas, e uma fase de instrução, que é o relatório que ele vai construir. Aqui ele vai mapear o processo com as perguntas que a gente vai fazer, né, e ele consegue fazer isso de modo incrível. Tudo isso aqui é um prompt com 12 fases de análise probatória, cujo output é isso daqui. É um relatório, depois de 20 minutos, de mais ou menos 40 páginas, em que ele pega aquele caso que eu coloquei para vocês, que é um caso que tem 400 páginas. Esse é o Igor, não? É o Jackson, esse? Casael, né? Esse aqui, o Casael é outro. E consegue fazer uma análise probatória, usando metodologia Fernando Braga, com extrema qualidade, e nos exercícios que a gente tem, nos experimentos que a gente faz, conseguindo identificar inocências em situações em que seres humanos identificam culpa. Né? Antes de passar para o Fernando, só para dizer as potencialidades que a gente tem de fazer isso daí. Porque a gente consegue fazer isso em escala. A gente consegue, por exemplo, pegar 100 processos criminais complexos, com 1.000, 2.000, 10.000 páginas, 5.000 páginas, colocar antes da sentença e identificar casos ali em que a máquina apontaria uma inocência. Se o juiz apontou um culpado naquele caso, a gente pode acender um red flag, né, um alerta, de olhar com mais calma aquele processo. Então a gente tem um potencial enorme de fazer prevenção de erro, de fazer esse tipo de investigação de erro, de análise de situações como essa. Mas você não sabe o que a máquina está fazendo. Ela diz, ela fala o passo a passo, ela pensa em voz alta, ela diz exatamente qual é a prova que você vai ter que prestar atenção. Ela não está tomando decisão em caixa preta. Ela está apontando, porque, lembrem-se, a máquina precisa de contexto para produzir resposta. Então, ela está dando todo o contexto que ela está se baseando para tomar a decisão, ou para fazer a análise. Né? E aí, nesse caso, esses prompts, potencialmente, pelo menos para a prevenção de erros,
é algo que a gente tem um poder tremendo daqui para frente. Vou passar para o Fernando e depois eu volto para apontar mais algumas coisas. Bem, bom dia a todos e todas. O George já mostrou que ele é um excelente conhecedor da IA e um excelente piadista também. Ele tirou para brincar comigo hoje, porque, na realidade, George, a gente vem conversando sobre prova há muito tempo, ele é um fã lá do LAPEG, do Laboratório de Prevenção de Erro. Todo artigo que a gente produz, ele estuda a fundo e tenta fazer a máquina pensar, como a gente, segundo a metodologia do LAPEG. E George disse assim, olha, eu estou criando uns prompts de análise probatória, né? Não é um prompt para substituir o juiz, é para ajudar o juiz. Quem são umas pessoas boas, que têm uns métodos bons? Eu falei do método da Susan Haack, né? das palavras cruzadas, falei do Jordi Ferrer e tal, mas eu não sabia que ele ia usar numa apresentação. Aí, quando ele me manda os slides da nossa apresentação, ele diz, método da Susan Haack, método tal, eu digo, e o meu? Eu falei isso brincando, eu juro, mas aí ele foi e fez, aí me sacaneou, botou aí modelo mental Fernando Braga, mas, na verdade, eu não consegui alterar. Tem um mago atrás, olha. Esse mago aí, ele não sou eu, na realidade na realidade é uma crítica. Mas a gente, para pensar num modelo de valoração, de análise probatória, porque, na realidade, o que a gente defende é que... Fernando, só uma explicação prévia. Para construir aquele prompt, eu precisei hackear, de certo modo, o modelo mental do Fernando. E como é que a gente faz isso? Eu peço para ele, Fernando, pense em voz alta, coloque no papel como é que você faz, o passo a passo. Ele tem estudos, eu fiz a extração do conteúdo do livro dele e tudo, mas ele explicando o método dele para a máquina foi mais eficiente do que colocar do livro dele, né? Então, é basicamente ele pensando em voz alta como é que ele analisa um caso, e aí você ensina a máquina desse jeito. É fazer um playbook que a máquina consiga reproduzir e replicar o método, o passo a passo. Então, basicamente isso. Isso. Para a gente falar no método, a gente tem que falar das premissas do método, né? A prova resultado, ou o P está aprovado, não pode significar o juiz se convenceu de P. Ou seja, quando se pensa numa análise probatória que visa a produção de um conhecimento seguro, com baixo risco de erro, ele não se pode se contentar com um modelo persuasivo. O juiz está ali como se ele fosse um xamã, um mago, e ele, na experiência que ele tem com aqueles elementos empíricos do presente, testemunha, um documento, ele simplesmente enxerga o passado. Né? Esse modelo intuitivista, subjetivista, ele tanto tem problemas de legitimação, né, porque a legitimação da decisão não pode vir como se o juiz fosse uma espécie de xamã, de um modelo de justiça patriarcal. No passado, as sociedades muito simples, não havia regras. Quando havia um conflito, o que o patriarca, o líder, entendesse que era correto, era a decisão justa, pronto. Hoje não, nós vivemos numa sociedade regrada, e uma das imposições do ordenamento é de uma mínima racionalidade, entendida como logicidade e facticidade, ou seja, a decisão ela não pode se basear num saber que não tenha uma mínima facticidade. Ou seja, o juiz ele não pode acreditar em tudo, ele não pode acreditar que manga com leite faz mal, ele não pode acreditar que ele tem a capacidade de enxergar a verdade nos olhos da testemunha, ele não pode ser, em síntese, um terraplanista. Então, o modelo que eu defendo, o modelo racional, e é interessante quando a gente usa esse termo racional, dá a impressão que ele polariza com a ideia de irracional. Não, mas a racionalidade ela não é algo tudo ou nada. Você busca maximizar a racionalidade entendida como um maior rigor lógico e uma facticidade adequada. Então, a ideia de prova-resultado passa a ser há razões objetivas, ou seja,
intersubjetiváveis, que respeitem a lógica e um mínimo de faticidade, que autorizam admitir P, essa é a ideia. Por que que isso é premissa? Porque se nós formos usar a IA no modelo subjetivista, a IA ela vai servir das duas uma. Ou se delega a criação de um texto inicialmente, a própria decisão para a IA, e nós vamos ser uma espécie de presa da IA, ela vai nos convencer, ou então se delega a escrita de uma decisão, a fundamentação de uma decisão tomada intuitivamente. Eu lembro, a minha esposa é procuradora do INSS, ela era juíza, ela fazia audiências com muitos juízes lá de Fortaleza, e um deles, quando ele ouvia as testemunhas, ele se levantava, batia na mesa e dizia, pela procedência, aí saía. Pronto, aquilo ali o servidor já ia fazer a sessão. Era uma decisão puramente intuitivista, e isso preocupa. Eu até fiquei preocupado com uma grande autoridade do judiciário que disse que se empolgou quando um juiz lá, numa das visitas dele, disse, não, doutor, eu aqui é o seguinte, eu faço audiência, quando eu termino a audiência, eu aciono o prompt da absolvição ou da condenação e está tudo resolvido. E vocês veem como é a máquina, ela vai fazer uma motivação com muita persuasão para uma decisão alcançada intuitivamente. E para além desses problemas de ordem ética, né, da legitimação, do modelo subjetivista, há problemas sérios em relação à acurácia desse modelo. Né? A ciência já mostra que é pura ilusão achar que o juiz consegue mapear a confiabilidade de uma testemunha intuitivamente. Testes mostram que isso é próximo de uma loteria. Tem um teste, George, recente, muito recente, depois eu vou colocar o artigo lá na pasta que você vai disponibilizar para a galera, que ele mostra que as pessoas atribuem mais confiabilidade aos falastrões, o sujeito que fala muito. Fizeram testes em laboratório com pessoas que diziam a mesma coisa, só para deixar claro o exemplo. É mais ou menos, eu tenho um celular, o outro vai dizer, não, eu tenho um celular, eu também tenho uma capa verde, e eu comprei esse celular numa viagem que a manhinha fez, e ela me deu metade do dinheiro. O sujeito acha que quem fala mais está mais próximo, é mais confiável. Não é? O que mostra baixa acurácia desse senso comum na aferição da confiabilidade. E existem diversos testes que mostram que o pensamento natural ele vai no sentido contrário, ele vai da hipótese para os fatos. É algo parecido com... Eu estou indo ali da minha casa para o Iguatemi, ali eu moro ali no Meireles, e ando 2 quarteirões em linha reta, dobro à direita, e um carro branco atrás de mim dobra à direita, aí eu chego ali, dobro à esquerda, o carro branco dobra, eu dobro mais 3 vezes à direita, mais 2 vezes à esquerda, chego no Iguatemi, e o carro branco atrás de mim, e eu concluo, está me seguindo. Eu tenho uma crença de que ele está me seguindo, e tenho mais, eu tenho provas de que ele está me seguindo. E a pergunta é, essa confirmação, a partir da hipótese, a ida a elementos confirmatórios, ela prova alguma coisa? É uma pergunta que eu coloco e que isso vai ser fundamental no método. Esse método ele tem baixíssima acurácia, porque permeado por vieses, e embora seja uma forma natural, né? É um modo natural de pensar, ele está sujeito a um elevado risco de erro. Ainda tem mais coisa aqui. Então, a maneira que a gente defende é que a prova, no sentido da psicologia, ela é um problema, e a análise probatória ela é uma solução de problemas. O que é problema para a psicologia? Problema é quando se está diante de uma situação A, se quer passar para uma situação B, e a passagem de A para B não é visível. Eu não consigo percorrer essa distância intuitivamente. Eu vou ter que parar, eu vou ter que pensar, vou ter que refletir, vou ter que riscar, pensar em estratégias. Isso é que é o problema para a psicologia. Para solucionar um problema, eu tenho que ter um método. Então, esse método que o Jorge, brincando comigo aí, botou Fernando Braga, eu fico até encabulado um pouco, né? Ainda bem que ele disse que era meu amigo, aí fica tudo explicado que esse elogio aí, ele não tem muita acurácia, ele não tem muito respaldo epistêmico, ele está enviesado.
Mas, enfim, o método nada mais é do que a decomposição do problema. O problema é, há elementos empíricos que forneçam razões objetivas, intersubjetiváveis, que autorizem a admitir aquela hipótese como verdadeira, como se fosse verdadeira. Esse é o problema. O método é a decomposição desse problema, né? Então, ele passa primeiro por uma ideia de contextualização, identificação da hipótese submetida à prova. É muito comum uma abordagem superficial, digamos assim, intuitivista, onde a origem do problema esteja na incapacidade de se perceber, com aquela abordagem intuitivista, qual é a hipótese que é submetida à prova. Nós estudamos um caso do Innocence Project, o último, por sinal, em que, quando a gente tanto o juiz do caso, ele condenou a pessoa sem provas, como a maioria dos juízes que a gente submete, na primeira abordagem, condena, depois que a gente submete ao caso, todos, absolutamente todos, concordam que o caso era de absolvição por ausência total de prova. Não é nem por ausência, por insuficiência de prova. Mas ali o ponto de partida que a gente mapeia é justamente a falta de clareza. Qual é o objeto da prova? O objeto da prova, se isso a gente também gera a gente pensa que a dogmática processual penal brasileira ela peca muito porque a gente ainda não trabalha uma espécie de teoria ou técnica da acusação. É uma área do processo penal que praticamente ninguém escreve. Mas, enfim, não há uma compreensão e realmente a conduta da acusada é uma conduta eticamente reprovável, mas claramente atípica e acaba se misturando as coisas, e isso é o pontapé inicial para o erro. Depois, uma espécie, assim, se pega o objeto da prova, a hipótese, e se decompõe em probandas, né? Você diz que João matou Pedro com um tiro, num tempo e lugar, você tem que provar que Pedro morreu em razão do tiro, que João foi o autor do tiro, enfim, essa decomposição em probandas ou em probandas penúltimas, né? Alguns chamam assim. Isso já facilita o trabalho do método, porque a maioria das vezes o problema da prova ela é reduzida a uma probanda só. Normalmente, a acusação e a defesa concordam com boa parte das probandas e uma é problemática. Isso já facilita o trabalho e tira um pouco aquela ideia de que uma análise mais cuidadosa ela demanda mais tempo. Isso é um mito. Os casos de erro que a gente não identifica uma espécie de preguiça, não. A gente percebe o juiz se dedicando, escrevendo muito, ou o juiz, ou o assessor, enfim. O terceiro passo é o estabelecimento da evidência. O que é a evidência? É aquele enunciado que eu verifico empiricamente. A evidência, no caso, é a testemunha disse que viu Pedro atirando em José. A evidência é a testemunha disse. Isso eu verifico empiricamente. Isso não é para ser problemático, embora é comum erros no estabelecimento da evidência. Às vezes, o juiz, na sentença, diz que a testemunha disse o que ela exatamente não disse. A gente tem casos nesse sentido. Pela falta de cuidado, de método, isso é factível, né? O erro mais comum de violação da evidência é a desconsideração da evidência. Aliás, é o erro mais comum, se esquece que existe a prova. Isso é um caso de contrariedade à evidência dos autos, é um caso que autoriza a revisão criminal. Pois bem, estabelecida a evidência, vamos vinculá-la à probanda. E a primeira passo para essa vinculação é analisar a confiabilidade da fonte. O juiz brasileiro, ele valora a prova de forma binária, como se tivesse um botãozinho, liga e desliga. A testemunha reconheceu, não reconheceu, ponto. Quando, na verdade, a análise dessa confiabilidade ela deve ser feita com base numa espécie de dimmer, você vai regulando, o que exigiria, se não houvesse critérios, uma espécie de pensamento chamado evaluation, valoração, que isso é vedado para a máquina.
só fazer um comentário, Fernando. Aqui tem um ponto interessante para a gente também fazer uma adaptação ou compreensão desse método e construção de prompts que utilizem algum método parecido para as questões de regulação do CNJ, porque o CNJ ele estabelece proibição de valoração probatória com IA generativa, né, e eu ajudei a fazer a resolução, concordo plenamente que a gente não deve ter atividades de valoração por conta daqueles erros dos modelos simples que eu havia mencionado, mas aqui, nessa primeira parte da coluna, né, quase tudo aqui é extração descritiva de elementos do caso, que isso é plenamente possível de fazer usando inteligência artificial generativa, ou seja, a construção, a clarificação e a organização do contexto probatório, do quadro probatório, para ajudar depois na fase de valoração, né? E aí essa parte que entra na credibilidade e confiabilidade é um dos tópicos também que está na vedação da resolução do CNJ. Nós testamos alguns modelos que fazem essa tarefa muito mais como experimento para saber se a máquina está desenvolvendo habilidades de fazer corretamente esse tipo de valoração. Mas, do ponto de vista do uso prático, nós não podemos usar, né, os modelos atuais, a não ser que haja mudança da resolução do CNJ, para esse estabelecimento de credibilidade, embora seja possível fazer mapeamento de riscos, mapeamento de problemas a serem analisados pelo juiz dentro desse processo de valoração e confiabilidade da fonte da prova. Exatamente. Essa primeira metade, a princípio, a gente desvaloriza, acha que é um floreio. Mas a ciência da prova, ela aposta tanto nessa organização, né? A maioria dos autores falam da organização, do inventário de evidências, enfim. Essa parte é tão importante que alguns teóricos da prova apostam que a valoração, o sucesso da valoração está nisso. Depois que você organiza a prova e faz emergir, subdivide os problemas probatórios, a coisa simplifica e a maioria das vezes não existem bolas divididas, não é preciso recorrer a um juízo valorativo, um evaluating. Tanto é que alguns teóricos, como o Wigmore criou o Wigmore Chart, que era um gráfico com 50 figuras, enfim. Na época não foi adiante, porque era para você julgar um caso fazendo aquelas figurinhas, você ia perder 6 meses só para fazer as figurinhas. Não tinha computação gráfica naquela época, enfim. Isso está superado. A IA faz as figurinhas de Wigmore com um apertar de dedos. Você visualiza melhor, né? Permite você, dificulta a atuação dos vieses, notadamente quando se deturpa uma evidência, o que é normal no sentido estatístico, quando se omite uma evidência, que é algo muito mais normal, e até mesmo quando se inventa uma evidência, que é algo, por incrível que pareça, normal. A psicologia demonstra que quando a gente lida da hipótese para os fatos, buscando confirmações, uma vez indagado sobre essas confirmações, é normal que as pessoas inventem de boa fé, porque é da mente do ser humano preencher vácuos de narrativas, e às vezes esses vácuos consistem numa prova. Pois bem, a análise da confiabilidade, se é confiável, mais ou menos, grande, isso seria algo vedado à IA. Mas é possível que a IA ajude o juiz a não valorar a prova de forma binária. A testemunha reconheceu ou não reconheceu? A testemunha, ela confirma a hipótese, a narrativa da hipótese não confirma. Isso precisa ser graduado a partir de quê? A partir de um mapeamento de índices de confiabilidade. Por exemplo, se a prova é de reconhecimento, o quão bom é esse reconhecimento, o quão mais próximo de um conhecimento verdadeiro, está relacionado ao comportamento daquela prova em relação a vários fatores, circunstâncias, que podem prejudicar o valor epistêmico ou enriquecer esse valor, aumentar o valor. Então, condições relacionadas à observação, né? O sujeito estava de capacete, não estava de capacete,
estava escuro, não estava escuro, o tempo de exposição foi rápido, não foi rápido, existia uma arma, não existia, era mais de uma pessoa, não era. Né? Eu peguei um caso lá que eu julguei uma apelação lá no TRF de um caso de roubo ao carteiro, aquele pessoal que entrega SEDEX, que um sujeito chegou pela janela, por cima de boné, e ele... Isso é a descrição da vítima. E outras pessoas começaram a mexer lá atrás, pegar o SEDEX, ele disse que não conseguiu ver, porque o sujeito mandou baixar o retrovisor e baixar a cabeça, encostar a cabeça no volante, e ele não sabia dizer se eram 2 ou 3 pessoas, e lá na polícia ele reconheceu 3. É uma coisa absurda, mas reconheceu. E o juiz, nessa opção reconheceu ou não reconheceu, ele colocou um reconhecimento positivo, quando aquele reconhecimento não vale nada, porque o sujeito não viu. Sem falar o fato de ter sido apresentado em line-up, em show-up, com a informação de que se tratava da mesma gangue que vinha cometendo aqueles assaltos, enfim. Então, existe ali uma pauta de circunstâncias que fazem aquele reconhecimento ganhar ou perder qualidade epistêmica. E isso a IA faz muito bem. A IA faz uma varredura. Quais são... Você não está mandando ela valorar. Me diga quais são os índices de inconfiabilidade dessa prova, ou de confiabilidade, né, para não sugerir, não induzir. Georgia que é muito bom nisso, eu não sou. E ela vai listar, ó, segundo a ciência, ela é uma boa conhecedora de psicologia, do reconhecimento, enfim, existem essas características, e é claro que você pode conferir, vai conferir as características no processo. A verificação da confiabilidade da prova e também da relevância de eventual indício, ela só é acessada por um método chamado abdução. O pensamento normal, que é aquele que eu falei, que vai da hipótese para os fatos, ele não garante uma prova racionalizada, ele pode garantir uma prova muito persuasiva. Eu vou explicar por quê. Então, eu estou sendo seguido, e eu dobrei 3 vezes à direita, 4 vezes à esquerda, e o carro também dobrou. Obviamente que eu tenho prova de que estou sendo seguido. O que diz a epistemologia? Ela diz o seguinte: uma hipótese só pode ser considerada provada se você tentou refutá-la. Não adianta 1000 confirmações se não se tentou refutá-la. Como é que se tenta refutar uma hipótese? Gerando hipóteses concorrentes. Ora, se eu estou indo lá do Náutico para o Iguatemi, e eu sei que, durante aquele horário, 20 carros a cada minuto fazem esse mesmo trajeto, não é? 5.000 carros por dia fazem aquele mesmo trajeto, que é o trajeto básico do Náutico para o Iguatemi. E eu gero essa hipótese concorrente. O carro branco era apenas um dos 5.000 carros que fizeram aquele trajeto naquele dia. Eu pergunto, a hipótese, qual é a melhor hipótese para explicar essas evidências que eu amealhei? Parece muito claro que a melhor hipótese é que aquele carro é um dos 5.000 carros. Sequer, não há nenhum elemento racional intersubjetivável que autorize uma preferência por aquela, um destaque. Não, mas não tem nada. Então, é esse método abdutivo que vai servir para o juiz calibrar a confiabilidade. Então, o que ele deve perguntar? A testemunha T diz que foi Pedro que atirou em José. O que explica a evidência? Pedro atirou em José, é uma explicação. Qual é a outra explicação? O testemunha está mentindo. Vou mapear índices de desonestidade. A outra explicação, a testemunha cometeu um erro honesto. Vou mapear índices de falsa memória. Se o juiz não incorporar um método abdutivo, se ele for, como diz o grande processualista penal Franco Cordeiro, né? Se ele for seguir os quadros mentais paranoicos, se ele for dar hipótese aos fatos, ele vai estar com um pensamento que é o pensamento natural do nosso dia a dia, mas ele vai estar com um pensamento com baixa capacidade epistêmica, com baixa aptidão epistêmica. Né? Na hora de calibrar, você gera as hipóteses, na hora de comparar uma hipótese com outra, a gente vai ter que
fazer um monitoramento das generalizações. O juiz não pode acreditar que a memória humana é uma máquina fotográfica e que uma vez se viu uma pessoa que nunca se viu antes, não importa a circunstância, se ele estava com capacete, se ele não estava, se ele estava de máscara, se ele estava de óculos, ele vai ter a capacidade de reconstruir aquela imagem, na verdade, nem reconstruir, resgatar aquela imagem da mente. O juiz não pode acreditar nisso, porque isso não é o mundo que a gente vive, isso é terraplanismo. Então, eu tenho elementos para, no caso Igor, por exemplo, Igor, a polícia deu uma geral nos hospitais da região, Igor tinha entrado com ferimento à bala em um tempo antes do assalto, mas isso não foi importante, porque a polícia queria, era o reconhecimento, não foi atrás do boletim de atendimento, do protocolo, que é uma prova fortíssima, como é que se frauda. Uma vez se atendeu com RG, CPF, enfim, tem o vídeo também para demonstrar eventual fraude, mas, prosseguindo, a polícia tirou a foto do Igor, mandou para a vítima, disse, esse sujeito acabou de dar entrada, isso já era 7 da manhã, acabou de dar entrada no hospital, é ele, pronto, acabou, a partir daí, a ciência mostra que a imagem da pessoa reconhecida toma o lugar da imagem do criminoso, se é que ele viu algum criminoso, porque no assalto eram 3 pessoas com armas na mão, foi tudo muito rápido, era de noite, usavam boné, enfim. Voltando, mas somente a abdução, eu tenho a abdução é fundamental também no fechamento, quando você tem várias sub-histórias, várias evidências, não uma só, o que determina a força da prova em conjunto é uma comparação das histórias ou das teorias que se candidatam à explicação de toda a evidência. Ou seja, aquele mesmo raciocínio abdutivo serve para o fechamento. E depois vem a tomada de decisão, que é algo, obviamente, que não se delega à máquina. O que a máquina vai apresentar são esses resultados dessas análises. Índices, mapeamento, né? O que o George chama de red flags, são padrões. Ela pode ser treinada para dizer, opa, esse processo, bote ele em outra prateleira, aquele que você vai ver com muita atenção. Tire ele da ideia de meta. Você tem uma meta X, eu tenho que julgar o processo em 2 horas. Não, esse eu vou precisar de um dia. Isso aqui é um experimento que eu faço com os alunos, que ele explica muito bem o método abdutivo, né? Eu não sei se vocês conseguem ler, mas eu tenho uma hipótese, né? Que esses pontos, a minha hipótese esses pontos foram colocados aí, nesse quadro branco, deliberadamente com o propósito de formar a imagem de um revólver. Essa é a minha hipótese. A minha evidência são os pontos colocados, eu estou vendo os pontos colocados. A minha hipótese é de uma ação dolosa direcionada à construção da imagem do imóvel, do revólver, mediante a colocação desses pontos já com esse propósito. E a pergunta é, está aprovada essa hipótese? Naturalmente a gente entende, sim, esses pontos aí não caíram do céu. Claro que eles foram colocados aí para formar essa imagem. Eu tenho a hipótese, e a minha evidência confirma a minha hipótese. Mas esses pontos caíram do céu. Eu mandei fazer uma chuva aleatória, mandei o GPT fazer uma chuva aleatória, e depois mandei o GPT, eu digo, sem tirar nem colocar nenhum ponto, né, apague pontos específicos de modo a que os remanescentes formem a imagem de um revólver. Aí você vai dizer, mas foi doloso, de qualquer forma foi doloso. Foi, mas a minha hipótese inicial era que os pontos não tinham caído do céu, e os pontos caíram do céu. Isso é muito importante, porque tanto explica a abdução, como a gente tem, como juiz criminal, a gente tem que ter muito cuidado com o inquérito, que o inquérito é justamente, por mais que a investigação seja completa, seja boa, profunda, ele vai fazer emergir apenas alguns indícios. E, às vezes, uma imagem, ou seja, uma hipótese se torna muito plausível justamente pela inexistência de indícios. E a gente tem um viés, que o Jorge é especialista em viés, se eu falar errado, você me diz, que a gente tem uma maneira intuitiva de pensar, que eles chamam de all you see is all there is. Né? Tudo que você vê é tudo que existe. Então, o juiz tem que pensar abdutivamente, e nesse pensamento abdutivo ele deve pensar, inclusive, de coisas que existem
podem não ter vindo dolosamente ou por circunstâncias normais mesmo. A ideia é essa. Só se pode utilizar a IA nesse modelo superpower aí do George, que eu não entendo absolutamente nada, ele é o perito, se eu souber o que eu quero da máquina. E a máquina ela faz uma abordagem abdutiva muito perfeita. Se eu digo, está aqui o reconhecimento, está em texto, está lá a descrição do reconhecimento, a descrição da vítima, das circunstâncias da observação, do sujeito, do agressor, a existência ou não de line-up, e pergunta assim, quais são os índices de inconfiabilidade desse reconhecimento? Ele vai gerar hipóteses e ele não está decidindo, ele não está valorando, ele não está nada. Ele está apoiando a decisão. E por exemplo, tem um caso, estourei o tempo, tem um caso que a gente estudou também, um caso do Innocence Project, que é o Hurricane brasileiro, né, que é o Silvio Pantera. Nesse caso, tinha um problema com o reconhecimento, mas tinha um indício também de que a vítima estava mentindo para incriminá-lo. Porque há indícios de que a testemunha já o conhecia, enfim. E estava em jogo a credibilidade, né, a confiabilidade do depoimento da testemunha, da fala da testemunha, porque, na verdade, foram 3 depoimentos. E eu pedi para a IA fazer uma varredura dessas 3 falas, e ela detectou um padrão que eu não tinha detectado. Eu tinha detectado que havia uma mudança nos depoimentos. O depoimento da polícia, o depoimento em juízo perante o júri, o tribunal do júri, o juiz do júri, e depois o processo foi declinado para o juiz, foi considerado latrocínio, foi para o juiz comum. Então, ele teve 3 depoimentos, e as histórias mudavam, e eu percebi que as histórias mudavam, mas o GPT detectou que havia uma evolução adaptativa, essa é a expressão dele, nas declarações da vítima. Que a vítima ela tinha uma história, depois que aparecia uma evidência incontestável contrária, ela mudava, depois que aparecia uma evidência incontestável contrária entre o segundo e o terceiro depoimento, ela mudava em fatores diversos, e ele cria uma argumentação para demonstrar por que isso não poderia ser visto como obra do acaso, mas como uma tentativa de manutenção da coerência do todo. É só uma demonstração de que a máquina ela é poderosa, né, nessa. Jorge quer falar dos usos, né? Assim, quais são o que ela faz bem? Gerar hipóteses concorrentes, mapear inconsistências, mapear padrões. Isso ela faz e a gente tem que reconhecer muito melhor do que a gente. Só fazer aqui caminhando aqui para o final já. O ponto central aqui que a gente quer tratar é que nós estamos diante de uma mudança que vem com os superagentes. Os superagentes são ferramentas que trabalham com a possibilidade de análise de milhares de páginas com qualidade e a produção de textos também mais longos, mais extensos. Um ponto que pouca gente percebe, e eu já vi reclamação disso, é que, poxa, mas eu não quero um texto de 40 páginas, eu quero que ele me dê um parágrafo. Né, e diga, né, eu quero apertar um botão, não quero ler. Né? A grande questão é que a máquina pensa por palavras. Né? Para ser mais tecnicamente, ela pensa por tokens. Mas tokens, né, acabam sendo palavras. E por que isso é relevante? Porque se você não fizer com que a máquina cuspa as palavras relevantes para a tomada da análise, né, para uma análise de qualidade, ela não vai conseguir fazer uma análise de qualidade. É por isso que os superprompts precisam de uma metodologia que comece com um inventário muito detalhado de todas as provas, com datas, nomes. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, né, o caso Igor analisado pelo Super Deep Research, e aqui eu queria mostrar para vocês duas coisas. Dentro do ChatGPT atual, nós temos essa ferramenta que é Pro. Ela não está disponível para assinantes de $20, é apenas aquelas de $200. E essa Pro, ela é por si só um superagente. E você tem a possibilidade de, dentro dela, ativar um superagente. Ou seja, é um superagente que tem dentro dela um funcionário superagente.
né? E isso é o que tem possibilitado análises incríveis. Os mesmos prompts eu testo no Gemini, eu testo nos Deep Research, né? Nunca é no modelo simples, sempre é nos superagentes. E eu posso dizer que essa ferramenta aqui em particular, ela tem nível de qualidade 10 vezes maior do que qualquer outra até o momento, para Deep Research. O único uso que eu faço ChatGPT, inclusive hoje, é Deep Research, não faço mais, né, para mais nada. Dentro do caso Igor, deixa eu colocar aqui o modelo Fernando Braga, metodologia Fernando Braga, né, inclusive comparando com a do Judea Pearl. Esse aqui deu 41 páginas de análise, né, o modelo Judea Pearl, e o do Fernando Braga, é esse aqui, deu... Ah, não, esse aqui não, peraí, ainda. Por alguma razão está dando... Caso Igor. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Não, tem um de 40 páginas aqui que eu fiz. 42, pronto. Imagino que seja isso, eu acho que esse aqui é o da Susan Hack. Mas o que é o ponto desses super prompts? É gerar um tipo de relatório em que nós temos uma fase descritiva, de análise probatória descritiva, inigualável. Inigualável. É impressionante o poder que a máquina tem de fazer isso. E a qualidade da análise dela só vai ser possível se fizer assim. Porque se você pedir para ela, faça a análise assim, me dê a resposta, não precisa dizer para a sua metodologia. Não vai funcionar, porque ela precisa colocar a palavra no papel para pensar em voz alta e conseguir chegar na resposta. Então, esse é um ponto que pouca gente percebe também. A verborragia da máquina implica melhoria de qualidade. E isso vai gerar também um problema de custo, porque tokens que fazem a máquina pensar custam dinheiro, custam recursos. Esse modelo é um modelo que, para ser adotado na justiça de modo universal, seria complicado. A gente estava fazendo a estimativa ontem, na quinta região, se um juiz recebesse um modelo como esse, ia dar em média 600 mil por mês, né? E um tribunal pequeno, né? Não é um tribunal tão grande quanto outros maiores, e nem é estadual, que temos muito mais ainda. Então, é um tipo de recurso, né, que não é tão barato. Eu preparei, né, também aqui como material para vocês, um artefato, né, que é uma das grandes qualidades desses superagentes, é que ele não produz só texto, né? Ele consegue produzir produtos, artefatos, que pode ser um dashboard, pode ser um PowerPoint, pode ser um código, um aplicativo, e nesse caso em particular é um site. Eu criei um sitezinho bem básico com o material aqui da nossa apresentação. Vocês vão receber, aqui para vocês poderem ter acesso, todo esse material, né? Eu acho que eu só não coloquei o prompt Fernando, mas eu coloquei o SuperFIRAC, que eu vou mostrar daqui a pouco. Todos os artigos, né, que explicam mais ou menos os casos que a gente colocou aqui, a metodologia de prevenção de erro judicial. Coloquei o documento do caso, o TXT, que eu coloquei no GPT do caso Igor, junto com o prompt de elaboração de sentença que eu usei, né, para poder fazer aquele experimento, exercício com vocês, e, portanto, vocês vão ver que não se trata de um prompt, faça a sentença, é um prompt que segue toda a metodologia para estilo de escrita, né, para escrever a sentença penal. Mas, como não é um prompt de análise, ele erra, ele não consegue fazer uma análise de qualidade. E, como não é um superagente, também ele tem uma margem de aleatoriedade muito alta. E coloquei 2 prompts para que vocês possam também analisar, que é o FIRAC, que a gente usa nos modelos simples, né, mais básico, para casos de até 100, 150 páginas, e o SuperFIRAC, que eu preparei para os Deep Research, né, que é geralmente para casos com mais de 1000 páginas. Quando a gente está trabalhando com casos muito complexos, aí eu ativo, né, o Deep Research, que nesse caso dá para usar, se for uma análise FIRAC, dá para usar o próprio Gemini, né, muito bom também. E aí, nesse caso, o resultado também tem inventário factual detalhado, tem eventos do processo, é bem legal esse prompt, o resultado sai bem robusto também. É um FIRAC Plus turbinado, é como se fosse um FIRAC Plus que traz, né, muito mais detalhes do que o simples FIRAC.
E aí, portanto, eu vou deixar disponível, não sei como é que eu faço aqui com o pessoal do evento, né, para deixar disponível esse link, esse site, né, o HTML desse material, para que vocês possam ter acesso. E aí, para encerrar, não sei se o Fernando quer também falar algumas palavras, eu queria dizer que a gente está vivendo essa transformação, e é uma transformação em que vai mudar tudo, vai mudar tudo. Eu confesso que eu já tive algumas crises de reflexão e de angústia em relação ao que vai restar, né, para o julgamento humano, qual é o papel do ser humano, porque até ano passado eu dizia que as máquinas fazem julgamentos aleatórios e, portanto, nunca podem ser usados na tomada de decisão. E agora eu vejo que elas já alcançaram o nível de avaliação, de análise, de julgamento, com os prompts certos, com os modelos certos, né, tão bons ou superiores aos melhores seres humanos. E aí hoje o que eu vejo, né, como o uso mais promissor dessa ferramenta é para detecção de erro, ajudar o juiz a perceber suas falhas, ajudar o judiciário a mapear potenciais casos de erro judicial, sobretudo de condenação injusta, em que a máquina pode ativar red flags para dizer, olha, preste atenção com esse caso, que talvez aquela pessoa seja inocente. E aí a gente, talvez usando desse jeito, tiraria um pouco aquele medo de máquinas condenando, máquinas julgando. Ao invés de elas funcionar como máquinas de condenação, elas ajudariam o ser humano a tomar decisões melhores e evitar erros judiciais que possam colocar inocentes na cadeia. Era isso, muito obrigado. Nós agradecemos ao desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Fernando Braga, e ao juiz federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, George Marmelstein, pelas suas brilhantes apresentações, falando sobre análise probatória com a inteligência artificial.